Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. Eu começo com o tema da coluna Levou Filosofia desse sábado, que foi, eu narro uma degustação que eu tive a oportunidade de participar, em que a proposta era provar vinhos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Eu fui convidada e aqui, ó, Ricardo, super agradeço. O Ricardo é o Ricardo Gang, que é o organizador dessa confraria, e na qual eles reuniram 2 vinhos da safra de 1928, um vinho de 1934, que foi o Chateau La Mission Aubryon, um vinho da década de 40, da 1940, que foi o Chateau Lafite Rothschild, e além disso teve um branco muito legal, um Riesling alemão de 1959, um Borgonha de 49 e para terminar um Pedro Ximénez 1946. No texto impresso do Paladar eu foco nesses 4 vinhos que foram os vinhos entre a Primeira e a Segunda Guerra, e no qual, primeiro, todo mundo me pergunta qual foi o melhor. Na minha opinião, que não foi unânime, o melhor vinho foi o Chateau Lafite 1940. Né? Agora, todos os vinhos, é interessante a gente pensar qual foi o melhor. O Lafite foi melhor assim, porque ele continuava complexo, continuava abrindo, mostrando camadas, sempre notas de evolução, buquê, aquela coisa de nota mais terrácea, nota que vai para o figo seco, para as folhas secas, frutas secas, um pouco que passa por madeira, por tabaco, essa esfera de aromas, vamos dizer assim. Agora, tinha uns que estavam com maior complexidade, outro, como o primeiro, que foi o Chateau Talbot, que ele abriu, parecia interessante e logo morreu. O oxigênio, o contato com o oxigênio, depois de tanto tempo fechar numa garrafa, lhe fez mal. Mas, assim, vale pelo interesse e por pensar um pouquinho como, né, o que era essa vida, né? Todos esses vinhos foram antes de eu nascer. Inclusive, além desses vinhos, teve também, por exemplo, um Barca Velha 66 que me surpreendeu muito, e todos os vinhos abertos ali eu não tinha nem nascido. Então, assim, são vinhos que cresceram, como é que foram elaborados na sua época, quanto tempo, como sobreviveram na garrafa. Então, é sempre uma experiência única. E no caso do Chateau Lafite, por exemplo, depois eu liguei para o Philippe de Nicolai Rothschild, que é um membro da família, e ele estava contando que naquela safra, o Lafite ainda não tinha sido invadido pelos alemães, mas contou um pouco, né, que a propriedade teve um chefe, vamos dizer assim, alemão, e ele agradece que o chefe meio respeitou, assim, não lesou tanto o patrimônio do Lafite, vamos falar assim. E essas degustações também sempre fazem lembrar um livro, que é um clássico que chama Vinho e Guerra, e que conta muito de como os franceses fizeram para esconder os seus vinhos dos alemães, e tem aquelas histórias de erguer paredes falsas, de pegar a teia de aranha para parecer que é mais velho do que era, assim, várias maneiras, várias artimanhas para preservar os seus vinhos, que é uma das suas grandes riquezas. Então, eu conto dessa degustação no Paladar, e né, eu acho que eu sou suspeita, mas eu acho que vale a leitura. Além disso, a semana ela começou ainda falando de Malbec. Se vocês lembrarem do vídeo anterior, eu trouxe várias coisas de Malbec. O dia 17 de abril é o Dia Internacional da Malbec, e se a gente entrar em sites das importadoras, das lojas de vinho, esse mês todo tem várias promoções com a Malbec. A degustação que eu participei na segunda foi com a Mariana Torta. A Wines of Argentina, ela decidiu trazer a Mariana da Argentina, de Mendoza, para cá. Ela é uma sommelier com muito tempo de mercado, conhece muita coisa, tem informações dos produtores, é muito legal. E ela hoje é representante da Wines of Argentina no Brasil e fez essa degustação que eu gostei mais. Isso de Argentina. Na semana, eu ainda tive a oportunidade de participar de uma degustação que me surpreendeu bem, que foi com os vinhos do Rui Roboredo Madeira. Ele é um produtor tanto da região de Beiras como da região do Douro, e ele gosta de vinhedos de altitude. Lembrando que quando a gente está falando em Portugal, a gente não está falando desses vinhedos a 1.000 e tantos metros de altitude em comparação ao nível do mar, que acontece principalmente na Argentina e também no Chile. A gente está falando de vinhedos mais baixos, entre aspas, que é entre os 400 e 500 metros de altura,
em relação ao nível do mar e que permitem esse frescor, eles acabam dando origem a vinhos mais frescos, que é o que encanta na altitude, né? Então, gostei bastante dessa degustação, são vinhos trazidos pela Grappi. Além disso, no mesmo dia eu saí dessa degustação e fui para uma degustação aí de vinhos com uma proposta de ser vinhos mais naturais, com menor intervenção, na Enoteca São Vincent. Eram vinhos argentinos e portugueses da importadora 011 Import, também interessantes. E essa semana teve também um jantar harmonizado dos vinhos da Pisato. O Flávio Pisato veio do Rio Grande do Sul para cá para conduzir essa degustação, em parceria com o restaurante Vista. A ideia então era harmonizada, então é interessante, né? Cada prato você pensa na harmonização, na potência do vinho e tudo mais. A grande surpresa para mim é o Semillon da Pisato. O Semillon é uma uva pouco plantada no Brasil, mas que dá origem a alguns vinhos interessantes. Um deles é esse da Pisato, que eu gostei bastante. Teve ainda essa semana uma degustação aí promovida pelo Thiago Dalpisol, da DP, Thiago, da DP, TDP, é Thiago Dalpisol, TDP Wines, com vinhos da Finca La Anita, que são vinhos clássicos, e também a proposta foi harmonizar com carne e que combinou muito bem. Das notícias internacionais, eu vou citar uma notícia que, quando eu li à primeira vista, deu uma assustada. Eu acho que deu uma assustada para todo mundo que estava ligado nas notícias do final de semana, que é um incêndio no Chateau Margaux. Na verdade, foi um incêndio numa das propriedades do Chateau Margaux. Não é uma propriedade, é uma casa, um armazém, onde eles guardam tratores e os produtos agrícolas que eles precisam. Então, assim, o fogo não chegou nem ao vinhedo, e nem a vinícola, guardando, né, preservando todas as garrafas e barricas que por lá envelhecem. É isso. Boa semana e a gente volta semana que vem. Super obrigada pela audiência.